Pantanal, chama Pantanal porque ele enche na época certa e seca na época certa. A água chegava na chuvarada em janeiro, maio, junho e ia embora, né? Que devido ao desastre que houve no Rio Taquari, assoreamento do rio, foi ficando essas enchentes e hoje está com 30 e poucos anos que a água se parou aqui. Eu tenho medo de pensar, mas eu acredito que vai virar um pântano. Porque antes era Pantanal, né? E no pântano não tem nada, né? Não tem vida no pântano. Na verdade, você anda aqui e fala assim, não, o Pantanal encheu d'água, mas é rico de peixe. Não tem peixe. Vai virar um pântano, vai ser uma água, um paliteiro. Esse paliteiro, a tendência vai quebrando, vai caindo, né? Vai apodrecendo a madeira. Nossa fazenda era uma fazenda e virou um sítio. Agora já está quase uma chácara, porque só está salvo onde eu coloquei terra. Meus vizinhos foram indo embora, minha família inteira partiu e eu tô solitário aí. Eu fui convidado para fotografar o Pantanal depois de ter fotografado outras regiões do Brasil e ter trabalhado 10 anos na Amazônia. E cada região exige uma aproximação fotográfica diferente, impõe uma visualidade diferente. No começo do trabalho, eu imaginava o Pantanal como a maioria dos brasileiros, uma região distante, inatingível, isolada e, portanto, absolutamente preservada. O que eu acabei descobrindo é que o Pantanal é de uma beleza espetacular, com variações fascinantes e muito mais frágil e ameaçado do que eu imaginava. O Pantanal é um equilíbrio muito tênue entre água e terra, e esse equilíbrio pode se romper com facilidade pela ação humana. O Pantanal é uma imensa área de transição entre importantes regiões naturais da América do Sul, como o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, o que confere a ele uma riqueza extraordinária. O Pantanal é uma grande planície sedimentar formada basicamente por material vindo dos planaltos do entorno onde ocorre o cerrado. Então,
essa relação é muito mais do que uma relação de vizinhança, é uma relação de origem, uma relação de funcionalidade. Ao falar de Pantanal, a gente está falando de várias regiões diferenciadas ou vários pantanais, cada qual com as suas características próprias em termos de solo, em termos de regime de inundação, de vegetação. Existem propostas de classificação que reconhecem até 11 regiões no Pantanal. Então, é um local extremamente diversificado. Que é pantaneiro, rapaz. Ai, pega, mas quebra. E aí, Rafael? Aqui a gente marca o rumo. Ah, não tem aquela árvore lá, tem uma árvore solitária alta lá. Aqui era o campo que a gente criava o gado em larga escala mesmo, que é pasto nativo, né? Você vê que tem árvore centenária, pé de cambará, ipê. Então era um capão encantador. Para mim é muito doído ver isso, ver tudo morto, né? Para o coração de um pantaneiro é uma coisa inexplicável, né? A gente que teve o berço com essa fartura. Muito. Aqui, o senhor andava a cavalo, era muito cervo, porco selvagem, né? Hoje em dia não existe mais, tá em extinção esses animais aqui pela profundeza da água que o Pantanal ficou, né? O Pantanal é o que é graças a esse regime de inundação. A gente pensar no Pantanal, a gente tem que pensar em termos de bacia hidrográfica. Nascente, planalto e planície. Porque muitos dos problemas que hoje a gente encontra na planície, na verdade, eles estão vindo da região do entorno, né? Dos planaltos, onde estão as nascentes dos rios que formam o Pantanal. Este lugar seria a planície dentro da planície, né? Então esse é um lugar onde o Pantanal parou de pulsar, né? Você teve a enchente e não teve mais o período de seca. Então com isso perdeu um pouco de diversidade, né? Houve a morte da vegetação e você não tem mais nada. É impossível criar gado nessa que era a região mais produtiva do Pantanal. Isso aconteceu, são vários motivos, mas o motivo principal é o assoreamento dos rios, né? Essa água que nós estamos, embora próximos ao rio Paraguai, essa água transparente é a água do rio Taquari. Mudou o regime de chuvas e o regime dos rios. Os rios se mantêm com níveis maiores e todos eles assoreados. Todos os rios do Pantanal estão assoreados, gravemente assoreados. É uma área imensa de inundação permanente. Desemprego em massa, né, nessas fazendas, lógico, abandonada. Não tem ninguém. Aí você vai descendo grandes fazendas, Fazenda Santa Cruz, Fazenda Baguari, todas as áreas inundadas, você passa de avião, só vê a casinha dentro da água assim. É imenso. Esse pessoal todo
que era próspero, não existe mais como fazendeiro. Quantas propriedades improdutivas que não está podendo empregar ali? Isso há quantos anos? Quanto dinheiro que o poder público perdeu, que o Brasil perdeu, por não estar podendo produzir aí? E não estou falando só de pecuária, estou falando da pesca, estou falando do turismo, estou falando da natureza e do ser humano. Lutaram até onde deu para lutar, para ver se conseguíamos reverter esse processo. Fecharam a fazenda e vieram morar aqui na periferia, formando essa comunidade urbana, né, que vive sem destino. Ela falou que é a mãe dela que tá na foto lá, né? Nós estamos saindo de Corumbá no Rio Paraguai. Mais 1h30 nós entramos no Rio Paraguai Mirim. Nesse Paraguai Mirim nós viajamos mais umas 2h30, aí entra no Rio Negro, que agora começa a formar o Rio Taquari. A carga nossa é gado, é sal, é maquinário, alimentação para a população. E a população aqui nessa área ele depende muito da navegação, porque não tem estrada, é tudo pelo rio. Quando eu comecei a navegar aqui, isso aqui tinha aproximadamente 50 a 60 metros de largura. Ele era um rio muito correntoso, tinha força, tinha de 3 a 7, 9 metros, 10 metros de fundura. Hoje, com o passar dos anos aí, em decorrência da degradação do rio Taquari, do assoreamento e tudo mais, hoje praticamente ele está um rio morto. Ele não tem correnteza e o camalote começou a tomar conta do leito. Aproximadamente ainda tem mais de 30, 40 entupimentos. Então, mais da metade desse rio, ele está entupido de camalote. Nós vamos se deparar com vários.
Nós navegamos aqui de teimoso e para poder também socorrer o povo da região do Rio Taquari, porque o rio está muito crítico. Já falta o grande agora, né, Laura? Esses lancheiros são os lutadores, servidores, até de todas as fazendas. E qual que é a estrada deles? A estrada deles é o rio. O único meio de transporte é o rio. Ali tem umas 250 famílias, que agora é começo de aula. Então tem família que precisa vir para Corumbá estudar e a gente não vê ninguém tomando atitude. O que nós temos que fazer? Nós temos que limpar a foz do rio. Essa limpeza tem que ser feita e bem feita. Mas paliativo para melhorar a navegabilidade já ajuda muito. E vai puxar a água e secar um pouco o nosso Pantanal. Porque o Pantanal, sem o fluxo das águas, que é o baixar e o subir, não tem vida. O caso do Taquari, que ele é fruto de um embate de 30 anos, onde a natureza perdeu, o homem pantaneiro, os proprietários rurais perderam, o governo perdeu receita, quer dizer, todos nós perdemos porque não tivemos capacidade de sentar numa mesma mesa e estabelecer, a partir das diferentes interesses que sejam de conservação e de produção, uma estratégia de proteção e de recuperação desse rio que foi um palco significativo de produção durante muitos anos e de muita riqueza cultural, de muita riqueza da natureza, sendo lamentavelmente hoje só motivo de lembrança e tristeza. O Taquari não foi dragado até hoje porque não há vontade política. Do ponto de vista moral, a dragagem seria obrigatória, porque o desastre provocado, ambiental, econômico, social, não sensibilizar os governos é uma coisa terrível. Esse é o Rio Figueirão, um afluente do Rio Taquari, e nele a gente percebe claramente a influência desse processo que ocorre aqui na região como um todo, de erosão das partes altas e sedimentação nas partes mais baixas. Aqui dentro do Vale do Rio a gente percebe grande quantidade de sedimento dessa areia, né, que foi trazida. Com isso, né, o rio vai perdendo a profundidade, ele vai aumentando a área de inundação dele, vai perdendo o volume da água também. Remover esse sedimento aqui é muito difícil, praticamente inviável de tirar esse sedimento para voltar o rio a ter o seu fluxo natural. E além de tirar esse sedimento, além de aumentar a profundidade do rio, tem que fazer o controle das áreas mais altas, dos divisores de águas, né? Requer um investimento bastante grande, então vai se empurrando o problema literalmente rio abaixo. O agronegócio brasileiro é motivo de orgulho para a maioria da população, sem dúvida nenhuma.
Ele movimenta nossa economia, é fonte de receita, de emprego, de riqueza, enfim. Porém, esse desenvolvimento do agronegócio, como toda ação humana, trouxe questões em relação à conservação da natureza. Na ocupação do Alto Taquari, muitas vezes não foram observadas as boas práticas de conservação do solo. E agora temos que, de alguma forma, reverter esse quadro. Veio a lavoura de soja, milho e na margem do Taquarina. Quem veio plantar, meteu máquina na margem do rio e a areia caiu no leito do rio e veio. Quando chegou na planície, ela se assentou. Foi ficando essas enchentes e hoje está com mais de 1 metro e pouco, né? Criei meus filhos aqui com a esperança de que iam mexer no rio, né? E eu criei eles como meu pai me criou, com amor no Pantanal, para saber cuidar do Pantanal. Então a gente aprendeu isso no berço, ensinei meus meninos. Hoje em dia eles são apaixonados como eu. Nós estamos chegando já. A cerca da invernadinha ali. Aí essa é a fazenda Mutum. Foi aonde meu bisavô fincou a primeira casa aí que explorou o resto do Pantanal. Aqui só tá seco porque eu fiz esses diques em volta dela. A água corria aqui, né? Alagava mais aqui. Então agora ela entra, a gente pôs saco de areia, ela desvia e aqui fica com menos água, pude criar carneiro, vaca de leite. Porque aqui esse curicha onde a gente veio, né? Ele tende a jogar água para cá. E eu fui tampando as boquinhas que jogava água pro lado da fazenda. Aí ele pegou. São bocas assim de 20 metros, 10 metros que você coloca e aí o tanto de chão seco que você ganha, né? Você acaba ganhando. E fora que você ajuda a natureza, que aí a mata não fica encharcada para morrer, né? A água passa por ela, umedece, ela começa, não morre, fica verde, produz semente. Aqui tem árvore que já nasceu depois que eu comecei a fazer isso. Aí já passa, ali é a minha roça. Eu tive que escolher o lugar mais alto e fechar as bocas, porque todo ano perdia a plantação por causa da água. Mandioca, né? Aí eu tive que ver o lugar mais alto e fechei. As bocas que eu planto, tem mandioca o ano inteiro, cana, todo tipo de batata, a gente produz muito batata doce, coco. Meus vizinhos, quando eu comecei a lutar, você é louco, você é louco. Eu falava, mas eu já assisti filme em deserto, que o cara vai indo e acha um oásis assim, né? Aí eu falei, então eu vou fazer da minha fazenda um oásis, que a turma vai vir andando num mar de água assim, aí vai sair num mato verde assim. Aí é o único lugar que se tem seco para
vai ser uma bolinha, mas vai ficar viva essa mata. E é aí que eu teimando. O Pantanal tem a sua própria geografia. Todo o meu conhecimento e vivência pelo Brasil não se aplica da mesma forma ao Pantanal. São outros fenômenos, as vazantes, os corichos, um regime de cheias e secas que vai variando do leste para o oeste, rios que desaparecem alagados e ressurgem mais para frente. O Pantanal é fascinante e silencioso, e o nosso desconhecimento é assustador. É preciso conhecer o Pantanal, entender o Pantanal, porque pelas transformações que o Pantanal vem sofrendo, nós corremos o risco de destruir o Pantanal antes mesmo de conhecê-lo. Talvez esse seja o meu trabalho fotográfico mais importante e mais urgente. Essa combinação aqui da região, né, de um solo derivado de rochas sedimentares, muita areia, né, com a declividade, com a topografia, é bastante propícia para esse tipo de situação, né? Então essa erosão formando esses sulcos, né, formando essas vossorocas, então é bem característico da região. Se a gente pensar na formação de uma vossoroca, um cânion, se você preferir chamar assim, né? E o tempo em que esse processo aconteceu, então nós imaginaríamos uma situação como essa no tempo geológico, que é coisa de milhares, milhões de anos, acontecendo no tempo humano, né? Quer dizer, entre 30 e 40 anos, mais ou menos, a gente tem a formação de um vale, né, escavado como esse aqui, né? É muito impressionante a velocidade com que um processo que naturalmente demoraria milhares de anos para acontecer, aconteceu aí em questão aí de meio século, se a gente for bem generoso aí com a questão do tempo e a ocupação aqui da região. Essa areia que saiu daqui e que formou esse cânion, né, é que está dentro agora dos vales dos rios aqui da região, né? Então a areia sai daqui, né, dessa região onde teoricamente ela deveria estar estabilizada e vai para dentro da calha dos rios, entulhando, provocando sedimentação, provocando alteração no curso dos rios, na própria dinâmica biológica desses rios, né? Então é uma relação aí de causa e efeito, né, entre duas regiões, a região do Alto Taquari, onde esse processo acontece, e depois na parte baixa, né, na parte dos vales dos rios, esse sedimento todo entulhando lá, né? Então, na verdade, para algum lugar ele tem que ir, infelizmente está indo para dentro dos rios e degradando aí grande parte da bacia hidrográfica aqui do Taquari. Se a gente for analisar o tamanho dessa vossoroca, a gente vê o tamanho que é do problema, né? E as causas e as consequências. Depois que nós fizemos a contenção de água através das curvas de níveis e adequação de estrada, a gente já observa que a estabilização ela é visível com a vegetação que a gente observa nas bordas e ao fundo da vossoroca. Hoje a gente vê que ela está estabilizada. É possível a gente ver o tipo de embasamento geológico da região, né? Então é um solo derivado de arenito,
né? Então um solo extremamente friável, é areia pura, não tem quase compactação nenhuma, e isso é muito facilmente levado tanto pela água quanto pela ação do vento, né? Mas aqui na região principalmente em função do transporte fluvial, né? E a gente percebe em todo o horizonte, né? Quer dizer, em todo o perfil do solo é praticamente só areia, não tem camada de compactação nenhuma, né? Então a vegetação tem um papel fundamental para segurar esse sedimento, e uma vez removida a vegetação ou ela convertida de cerrado para algum outro tipo de ocupação, aqui no caso principalmente a pecuária, se não for uma pecuária feita um manejo adequado, a tendência desse material é ser levado para dentro da calha dos rios, entulhar e formar o que a gente conhece bem já. O Cerrado brasileiro é considerado a grande caixa d'água do Brasil, porque as principais bacias hidrográficas brasileiras têm as suas nascentes na região do Cerrado. E isso se deve principalmente à grande capacidade que o Cerrado tem de absorver a água da chuva, né? Que é o que a gente chama de recarga do lençol freático. No momento em que a vegetação é removida, a chuva cai diretamente sobre o solo e a tendência dela é escoar, é correr superficialmente, levando para as partes mais baixas, no nosso caso a planície pantaneira, não só uma grande quantidade de sedimento, mas também muita água. Além do desastre na planície pantaneira, a gente tem também um problema muito sério, que é o rebaixamento do nível do aquífero. Então, o que nós estamos fazendo é trocar uma grande caixa d'água por um grande alagado. Nessa região, na região do Alto Taquari, é muito importante a adoção de práticas para minimizar o efeito justamente da erosão. Então nessa estrada, por exemplo, a gente consegue ver ao longo do traçado principal vários cocorutos, várias elevações, né, que o pessoal aqui regionalmente chama de bigode, que na verdade são dissipadores de energia. Então a água da chuva, ela tende a procurar a estrada seria um leito natural para essa água da chuva correr, e esses dissipadores eles vão jogando justamente a água para as laterais da estrada, evitando que a estrada se transforme num rio durante a estação chuvosa. Então essa combinação de curva de nível com a conservação da estrada é que permite um uso mais racional, né, da região, e minimizando os impactos sobre a qualidade das águas, sobre a quantidade de água, inclusive, né, de toda a bacia hidrográfica aqui no Alto Taquari. Nós estamos indo de Campo Grande em direção ao Pantanal, em Corumbá, e nesse momento atravessando a Serra de Maracaju. A Serra de Maracaju, na verdade, representa a borda do Planalto Central brasileiro e é justamente a feição de relevo que marca a divisão entre o Planalto e a planície pantaneira. A situação do Taquari é um dos maiores desastres ecológicos do Brasil e os brasileiros não sabem disso. E o pior, isso está acontecendo com outras bacias na região do Pantanal, como do Rio Miranda, do Rio Aquidauana, do Rio Negro. De leste a oeste, de norte a sul, todos os rios da bacia do Alto Paraguai estão sendo assoreados.
A gente vê hoje no Rio Negro, por exemplo, e no Rio Aquidauana, o que estava acontecendo no Taquari há 40, 50 anos atrás. Um início de um processo de alteração da dinâmica hídrica em função das alterações aí ocorridas principalmente na região alta dos rios, né, na região das nascentes. Então estamos repetindo a mesma história, estamos sendo incapazes de frear esse processo, porque o Taquari está lá para contar o que acontece. Nós precisamos nos alimentar, precisamos produzir e sempre observando os métodos de preservação do meio ambiente. Acredito que o grande desafio da humanidade é produzir com sustentabilidade, é produzir considerando a importância dos ambientes naturais e dos serviços que esses ambientes nos prestam. A remuneração desses serviços é um caminho. Precisamos achar uma forma de conciliar produção com conservação da natureza. A história do Pantanal nos mostra que isso é possível. Barco, mihubunu. Mihubunu. E canoa, manu. Remo, macu. Anzó, maqui. Água, magão. O rio, majeco. Butina, matunga, bó. Esse que tá cantando aí, me Macubi. Esse passarinho que tá cantando aí. Tem outro. Um mutum. Uma cana. Aranquã. Micana. Capivara. Macu. Jacaré. Micó. Onça. Mepago. Pacu. Muguaquá. Piranha. Mutu. E pintado. Mapu. Barbado. Maradacuga. Tudo isso aí. Tem mais para conversar eu sozinho aqui. Ninguém vem aqui para conversar nada. Não tem mais Iguató também, não tem mais não. O céu no chá, sim, o mundo. Pantanal, a Unesco escreveu, um dos melhores lugares do mundo para se viver, né? Então, daqui mais uns anos, o que vai ter aqui? Um paliteiro, né? Só água. Você vai andar, não vai achar peixe, não. Aí você vai vir fazer o que aqui? Vai tirar uma foto de paliteiro? Então isso me dá medo, porque morrendo nas árvores, morreu a vida aqui, não tem, né? Aqui tem já vestígios de árvore que já nasceu, ipê amarelo. Nasceu depois que a gente não deixou a água correr aqui, a água corria aqui. Então a gente entra na mata, você vai ver ela tá com vida, né? Com bastante vida. Aí, seu Jatobá Mirim que fala. Olha a grossura que ele já tá. Isso é uma árvore que foi salva, porque se a água invadisse aqui a mata, vai indo, ele não as raízes dele, né? Primeiro vento forte que vinha, a raiz
muito rodeada de água. Então aqui nós vamos encontrar pé de jatobá, pé de madeira de lei que nasceram a partir desses 12 anos que a gente vem cuidando. Então a gente conseguiu desviar ela aí e conseguiu salvar essa mata aqui. No mundo como nós estamos hoje, o aquecimento, como vocês estão vendo lá, e árvores, florestas inteiras morrendo, que podia amenizar esse aquecimento, né? Que é a minha preocupação em não deixar morrer essas matas. Se eu viesse aqui para salvar a minha fazenda, eu não estava aqui. A minha eu estou tentando salvar de qualquer jeito. Agora eu quero meus vizinhos de volta, o Pantanal de volta. Como filho daqui, acho que vale a pena a gente lutar pela sua história, lutar pelo seu lugar. O que eu puder fazer para salvar o Pantanal, eu quero estar em primeiro, quero ser o soldado de primeira linha.